Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula sobre direitos humanos, 30 questões, o intensivão de reta final, tá? Quem não adquiriu o curso ainda do professor Muniz de reta final, não adianta mais estar estudando teoria, tem que estudar os intensivos de questões. Vai aprender a teoria em cima das questões, não vai ter jeito, tá? É o melhor método que você vai ter. Pessoal, hoje a gente vai estar resolvendo 30 questões, tá? Sobre direitos humanos, passeando sobre os temas que tem dentro do edital sobre direitos humanos. Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, tá? Direitos humanos na Constituição Federal e assim vai, tá? Gerações, características, são temas importantíssimos que podem estar aí sendo objeto de cobrança na sua prova. Então, direitos humanos, 30 questões, olá, 30 questões. Vamos aqui à nossa primeira questão que diz o seguinte: não há possibilidade de transferência dos direitos humanos fundamentais, seja a título gratuito ou a título oneroso. Essa é a característica da, pessoal, os direitos humanos eles não podem ser transferidos, tá? Seja de maneira gratuita ou onerosa, tá? Eles não podem, você não pode transferir o seu direito. Então, isso é uma característica da inalienabilidade dos direitos humanos, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas características que podem cair na prova de vocês. Por exemplo, os direitos humanos, historicidade, ou seja, os direitos fundamentais, ele tem uma natureza histórica, tem várias gerações. Tudo bem? Então, a cada geração, primeira geração, segunda geração, então eles não se formaram em um único período e pronto, eles continuam se transformando. Universalidade, ou seja, é aplicado para todos os seres humanos, indistintamente, tá bom? O 3, inexauribilidade, ou seja, eles são inesgotáveis, no sentido que eles podem ser expandidos, tá? Ampliados, não é taxativo, não é somente aquele que está ali em um rol, eles são exemplificativos. A qualquer tempo pode surgir novos direitos, tudo bem? Importante também essa característica que pouca gente conhece. Inexauribilidade, tá bom? Eles são inesgotáveis, eles podem ser ampliados. Essencialidade também é outra característica importante. Ou seja, esses direitos humanos eles são inerentes ao ser humano. Ele tem por base os valores supremos do homem. Até mesmo um criminoso ele tem direito a ter os direitos humanos. Tá bom? Imprescritibilidade. O que é isso? Imprescritibilidade também cai muito em prova, certo? A imprescritibilidade, pessoal, é o fato que os direitos eles não se perdem com o passar do tempo. Isso aqui costuma muito cair em prova, vou deixar dar um asterisco. Inalienabilidade, que era a resposta da nossa questão, ou seja, não existe possibilidade de transferência a qualquer título dos direitos. Irrenunciabilidade, ou seja, você não pode renunciar, não pode haver renúncia, tá? Ninguém pode abrir mão da própria natureza. Então, você não pode renunciar aos seus direitos humanos, tá? Inviolabilidade e efetividade. O que seria essa inviolabilidade? Não podem ser violados por leis, nem por atos administrativos, nem por qualquer agente público. Porque se esses direitos humanos forem violados, esses agentes, esses órgãos podem ser responsabilizados, tanto civilmente, quanto penalmente, quanto administrativamente. Tudo bem? Inviolabilidade. Ninguém pode violar as leis e uma lei não pode ferir os seus direitos humanos, tá? Efetividade é porque a própria administração ela deve criar mecanismos coercitivos aptos, tá, para efetivar esses direitos humanos. Programas de efetivação de direitos humanos, tá, planos nacionais. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode até citar o PNDH, né, principalmente o PNDH 1, 2 e o 3, que é o mais conhecido, né, o Programa Nacional de Direitos Humanos. É importante que a administração ela crie mecanismos coercitivos para efetivação desses direitos humanos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Limitabilidade. O que é isso? Limitabilidade. É porque, na verdade, esses direitos eles não são absolutos. Os direitos humanos eles são relativos. Tá? Eles são relativos. Não existe direito absoluto, pessoal. Tudo bem? Eles podem sofrer restrições em algum momento de crise, um estado de sítio, por exemplo, o direito de reunião,
ele pode ali ser suspenso, tá? Então é importante que nenhum direito é absoluto. Ele pode sofrer restrições de acordo com o momento. Complementariedade, outra característica importante. Esses direitos, eles são observados não isoladamente, mas como uma forma conjunta de vários direitos. Eu não posso pegar um direito e olhar ele, analisar ele isoladamente. Eu tenho que analisar ele dentro de um conjunto de direitos, com as demais normas, com os outros princípios, tá? Concorrência, o que é isso? É porque, na verdade, esses direitos, eles podem ser exercidos de forma acumulada. Eu posso exercer um direito humano, outro, ou seja, eu posso acumular. Posso exercer 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, se é um direito que eu tenho, tá? Como ele colocou aqui no exemplo, um jornalista transmite uma notícia e expõe sua opinião. Ou seja, é a liberdade de informação mais a sua liberdade de opinião, de comunicar. Então, existe uma concorrência entre os direitos. É importante que vocês saibam dessa característica. E o último aqui, tá? Como eu coloquei para vocês, a proibição do retrocesso. É importante a gente saber que a vedação ao retrocesso de direito. Se você adquiriu um direito, você vai regredir? Não, é dali para frente. Os direitos humanos eles jamais podem ser diminuídos ou reduzidos dentro desse aspecto de proteção. Tá? O Estado não pode proteger menos do que vem protegendo. Tá? Relatividade e absoluto, como eu falei para vocês, tá? Os direitos humanos eles são relativos, não existe direito absoluto, tudo bem? Eles são relativos. Tranquilo, pessoal, em relação a essas características? Então, voltando aqui na questão, gabarito da primeira, letra C, inalienabilidade, é a impossibilidade de transferência dos seus direitos humanos, seja a título gratuito ou a título oneroso. Isso é a característica da inalienabilidade dos direitos. Continuando aqui na segunda questão, o Petition of Rights foi uma norma importante, especialmente no avanço da noção de uma sociedade em que os direitos sociais fossem mais respeitados pela figura autocrática do rei. E aí, pessoal? Vamos lá. Essa Petition of Rights, existem vários marcos, vários acontecimentos que marcaram os direitos humanos, né? A construção desses direitos. A Petition of Rights, né? Na verdade, ela foi um marco, ela foi um acontecimento, uma norma, na verdade, importante, no avanço dos direitos humanos? Foi, mas não foi em relação aos direitos sociais, tá? Ela foi importante a direitos individuais, ou seja, direitos de primeira geração, e não de segunda geração. Tudo bem? A questão está errada. É um documento constitucional inglês que estabelece proteções individuais específicas, né, contra o Estado. Beleza? Proteção individual contra o Estado, ou seja, aqueles direitos de primeira geração. Tá? Igual a Magna Carta, igual a Declaração de Direitos de 1689. Então, portanto, não tem nada a ver com os direitos sociais. A gente vai ver daqui nas próximas questões que esses direitos sociais eles estão mais ligados à Constituição de Weimar, Constituição mexicana. Tá bom? Vamos aqui à terceira questão. Diz o seguinte: os direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de um determinado Estado, ao passo que os direitos humanos estão firmados por posições jurídicas internacionais, que exprimem certa consciência ética e universal. Pessoal, vamos lá. Direitos humanos e direitos fundamentais. As provas costumam cobrar isso daqui, tá? Direitos humanos versus os direitos fundamentais. Certo? Os direitos fundamentais e os direitos humanos. Presta bastante atenção aqui, Os direitos humanos, eles são no âmbito internacional. Já os direitos fundamentais, eles são no âmbito interno, ou seja, foi escrito ali na Constituição. Então, e foi internalizado dentro de um Estado, dentro da Constituição do Estado. Os direitos humanos, ele é no âmbito internacional. Lógico que eles têm uma certa relação. Porém, direitos humanos no âmbito internacional. Tá? Esses direitos humanos, como a gente vem falando, eles são ligados ao que, Muniz? Ligados à questão da liberdade,
questão da igualdade, e eles estão positivados num plano internacional. Os direitos fundamentais, eles estão positivados ali na própria Constituição Federal daquele país, tá? Então, voltando aqui na questão. Quando ele diz que os direitos fundamentais são reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de um Estado, está correto. Ao passo que os direitos humanos estão firmados por posições jurídicas internacionais, também corretíssimo. Essa questão não tem nada de errado, tá? Perfeito. Então, essa diferença, ela costuma demais cair na sua prova, tá bom? E agora você já está sabendo, você não vai mais errar. Vamos aqui prosseguindo então na quarta questão. Segundo o entendimento do STF, os direitos sociais caracterizam-se por uma decisiva dimensão econômica. Razão, porque são passíveis de satisfação segundo conjunturas econômicas, de acordo com as disponibilidades do momento, a partir de escolhas que competem primariamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Pessoal, essa questão está correta, tá? O que a gente tem que analisar nessa questão? O STF, ele tem um entendimento em relação aos direitos sociais. Esses direitos sociais aqui, que a questão fala, eles são direitos de segunda geração, de segunda dimensão, tá? E eles são direitos fundamentais, lá no artigo 6º da Constituição. Só que esses direitos sociais, ele depende muito da conjuntura econômica de um Estado, para que o Estado coloque aquilo para frente, tá? Então, é de acordo com a disponibilidade do momento. Primariamente, ou seja, quem vai executar esses direitos sociais, direito à educação, trabalho, moradia, transporte, lazer, é o Poder Executivo, que é o administrador, que bota as coisas para funcionar, e quem faz as leis, ou seja, o Poder Legislativo. É isso mesmo. Questão correta, ó. Entretanto, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Professor, pode haver intervenção do Poder Judiciário diante da inércia do Estado? Pode. Se for injustificadamente, pode haver uma intervenção do Poder Judiciário diante de uma inércia do Estado em relação a cumprir essas normas programáticas desses direitos sociais. Tá? Principalmente condutas negativas do governo. Entendeu? Então, eu coloquei aqui alguns requisitos para que o judiciário ele venha a intervir no controle desse tipo de políticas, né? Por exemplo, aquelas políticas para garantir o mínimo existencial, né? O salário mínimo. Então, o Estado ele tem, na medida do possível, ele vai fazendo suas normas programáticas, tá? Mas também ele tem que garantir o mínimo existencial para que as pessoas possam sobreviver, tá? Então, por exemplo, o judiciário vai intervir quando, por exemplo, tem a ver com o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão. Pô, se não está sendo garantido o mínimo existencial para o cidadão, lógico que pode ter a interferência do judiciário. Pretensão individual deduzida em face do poder público, ou seja, o indivíduo estava pretendendo algo que ele tem direito na Constituição em face do poder público. E detalhe, tem que ter disponibilidade financeira do Estado para que realmente torne efetiva essas prestações positivas reclamadas. Tá? Por exemplo, direito à saúde. Existe muita interferência no judiciário em compras de remédios, às vezes que são caros. Mas está lá, direito à saúde. Então, vai depender disso. O mínimo existencial, a vida, né? No caso aqui. Tem que ser uma pretensão contra o Estado, o poder público. E detalhe, tem que ter a disponibilidade financeira do Estado em poder efetivar essas prestações positivas. Então, o judiciário sim pode chegar a intervir nesses casos. Questão corretíssima, tá? Ela trouxe realmente esse o entendimento do STF, que tem tudo a ver com os direitos aí de segunda geração, são os direitos sociais. Vamos prosseguindo então, questão de número 5, diz o seguinte. Entre outros documentos, a Constituição Mexicana de 1917, a alemã de Constituição de Weimar, de 1919, e, no direito internacional, o Tratado de Versalhes, são marcos dos direitos humanos de segunda dimensão, item corretíssimo. Tá, pessoal? Item corretíssimo. Beleza? Por quê, professor? A Constituição Mexicana, a Constituição Alemã de Weimar e esse Tratado de Versalhes, no âmbito do direito internacional, eles são marcos de direitos de segunda dimensão, ou também de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais.
Tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui, ó, alguns desses direitos. Tá aqui de segunda dimensão, da direitos humanos, aqui eu tirei aqui, ó, Constituição Brasileira de 34, ó, Araraque, Vieiro, Direitos Humanos, 2018, ó. Esse livro aqui, ele diz o seguinte, ó, importante essa passagem. Os direitos de segunda dimensão, ele tem como pretensão a proteção da percepção doutrinada do bem-estar social, ou seja, o bem de todos, os direitos sociais, né? Bem-estar social. Tem como estrutura inspiradora a Revolução Industrial Europeia, ponto importante, ó. Tá? Em relação quando a gente pensa nas péssimas condições de trabalho que eram realizadas naquela época, em busca de melhores condições, então entra os direitos de segunda geração, dimensão, tá? Seguida ali do fim da Primeira Guerra Mundial, que realmente clamou pela fixação desses direitos sociais. Então, algumas constituições, elas trouxeram nos seus textos essa previsão de direitos sociais, culturais, econômicos, né? Por exemplo, como a Constituição do México, a Constituição de Weimar, Tratado de Versalhes. A própria Constituição de 1934 do Brasil também trouxe essas previsões. Então, perfeito essa questão, ela traz sim direitos de segunda dimensão. Tudo bem? Vamos prosseguindo. Questão número 6 diz o seguinte: com base na evolução dos direitos humanos em gerações, é correto afirmar que o direito à moradia... Ó, não vamos confundir, tá? O direito à propriedade e o direito à moradia. Esse direito de propriedade é direitos de primeira geração, tá? E o direito de moradia, direitos de segunda geração. Aí existem até normas programáticas que a gente pode lembrar daquele programa Minha Casa Minha Vida, né? Como era feito aquelas casas, justamente são normas programáticas para colocar em prática esse direito de segunda geração, tá? Então, o direito de moradia é considerado um direito de segunda geração. Tudo bem? Letra B, não tem nem para onde correr. Então, eu coloquei aqui para a gente dar uma trabalhada rápida, as três principais gerações que costumam cair em prova, tá? Nós temos a primeira geração, que está relacionado com os direitos individuais, civis e políticos, tá? Também chamado de direitos negativos, porque aqui o Estado ele tem que se abster, ele tem que deixar você exercer aqueles direitos, tá bom? Ou seja, aqui são ideias relacionadas a que o Estado vai se afastar e vai deixar você exercer aqueles seus direitos civis e políticos individuais. Marcos históricos: Revolução Gloriosa, Independência Americana e Revolução Francesa, que tem aquele lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Os marcos jurídicos tem a questão dos documentos, né? Magna Carta, Bill of Rights, que são direitos de primeira geração, Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão e a Independência Americana. São os marcos jurídicos mesmo que teve a escrita desses direitos, tá? Dentro desse marco histórico do período aqui da Revolução Gloriosa, Independência Americana, Revolução Francesa. Tudo bem? Continuando, os de segunda geração foi o que a gente acabou de falar. São os econômicos, sociais e culturais. Direitos em que o Estado ele tem que prestar, ao contrário dos de primeira geração, aqui é o Estado que vai prestar esse direito. Ele é obrigado a oferecer uma condição de vida digna às pessoas. Aqui o Estado tem que chegar junto e oferecer aquele direito. Tá? Saúde, educação, trabalho, moradia. Então eles, ao contrário dos de primeira geração, eles são chamados de direitos positivos ou direitos de pretensão. Né? São os direitos positivos ou os direitos de pretensão. Tudo bem? Continuando aqui então. Marcos históricos: Revolução Russa, a mexicana. No Brasil, a Era Vargas também trouxe com a Constituição de 34, que eu falei para vocês, né? Ela trouxe direitos sociais. Marcos jurídicos: Constituição mexicana, Constituição de Weimar e no Brasil a Constituição de 1934, que foi na Era Vargas. Os direitos de terceira geração já são direitos voltados à coletividade. Por exemplo, direito ao meio ambiente equilibrado, direito do consumidor. Então, aqui são direitos que são chamados também de direitos transcendentes da individualidade humana, transindividuais, como são chamados também. Então, aqui são obrigações impostas tanto ao Estado como também às pessoas, para que tenha uma promoção do bem da coletividade, um meio ambiente em que todos possam utilizar. Então, o Estado vai atuar, como também as pessoas irão atuar para proteger aquele bem, tá?
Então, como eu falei, um meio ambiente equilibrado, direito à paz, progresso, autodeterminação dos povos, tá? Marcos históricos aí, fim da Segunda Guerra Mundial, Conferência de Estocolmo e a criação da ONU. Existem os marcos jurídicos, né, que são os documentos. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco jurídico dessa geração, tá? Vamos aqui à sétima questão, que diz o seguinte. Sobre a teoria das gerações, é correto dizer que o direito à educação, educação é o Estado que tem que prestar, não é uma liberdade sua. O Estado tem que oferecer condições para que tenha uma educação. Então, são direitos de segunda dimensão. Se fosse direitos individuais, de liberdade, aí seriam de primeira dimensão. Tudo bem? Como liberdade de expressão, né? Então, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Tudo isso aqui é o Estado que tem que chegar junto para prestar. Transporte, uma boa moradia, uma saúde, uma alimentação. São os direitos positivos ou direitos de pretensão, como são chamados também. Primeira geração, civis e políticos. Segunda geração, social, cultural e econômico. Terceira geração, direitos difusos, também chamados de direitos coletivos ou transindividuais, também, que pode cair na sua prova, tá? Questão número 8 diz o seguinte, vamos lá. Os direitos humanos de primeira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito, respeitando as liberdades individuais. Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência desses direitos, destacando os seguintes documentos, exceto, ou seja, qual o único documento que a gente vai ter aqui que não tem nada a ver com os direitos de primeira geração? Ora, a gente pode marcar que é a Constituição de Weimar, porque essa Constituição de Weimar tem a ver com os direitos de segunda geração, como a gente tinha falado. De cara você já consegue matar. Bill of Rights, professor. Bill of Rights é direitos de primeira geração. Tá? Primeira geração. Magna Carta, Região Sem Terra, de primeira geração. Habeas corpus. Habeas corpus não é aquele remédio que você utiliza quando está sendo cerceado a sua liberdade de locomoção? Liberdade, ó. Liberdade, primeira geração. Coloquei aqui alguns marcos por cada dimensão. Por exemplo, primeira dimensão, segunda e terceira. Inglaterra, Bill of Rights, primeira geração. Estados Unidos, Declaração do Povo, né, do Bem do Povo, do Estado da Virgínia. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tudo de primeira geração. Até porque teve guerras, né? A segunda dimensão já é a Constituição Mexicana, a de Weimar, Tratado de Versalhes. E até no Brasil mesmo, na era Vargas, em 1934, a Constituição que traz direitos sociais. Terceira dimensão, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. E no Brasil, a Constituição de 46 e a de 88, que é a que é a atual, tá? A vigente. Beleza? Então, letra C, gabarito da oitava. Vamos na 9. Suponha que a República Federativa do Brasil tenha celebrado um tratado internacional sobre direitos humanos, o qual foi aprovado pelo Congresso por um procedimento ordinário. Nesse caso, segundo o entendimento do STF, o referido tratado ingressará dentro do ordenamento brasileiro como? Pessoal, vamos lá. Isso aqui cai em prova demais, tá? Se o presidente vai lá fora, celebra um tratado, ele traz para cá. Se esse tratado ele fala de direitos humanos e ele foi aprovado por maioria absoluta em ambas as casas legislativas do Congresso, quem é? Câmara e Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ele terá um status de emenda constitucional. Professor, mas o tratado ele fala de direitos humanos, porém ele não foi aprovado nesse rito. Se ele versa de direitos humanos, mas não foi aprovado nesse rito ali, ele foi aprovado, foi no rito ordinário, ele simplesmente, o que é o rito ordinário? Maioria simples. Então, nesse caso, ele vai ter status de norma supralegal. Só isso. Se ele obedecer aquele rito aqui em cima, ó, ele tem status de emenda constitucional. Professor, mas se ele trouxer um tratado, é um tratado internacional, porém ele não fala de direitos humanos. Nesse caso, ele vai ter um status ali de lei ordinária, tá? Uma lei infraconstitucional. Como na questão ele falou
que obedeceu um procedimento ordinário, ou seja, um rito ordinário, olha lá, o rito ordinário, ou seja, maioria simples, então ele tem status de norma supralegal. Letra B de bola. Tranquilo aí? Fechou? Então, não esquece. Se ele tivesse sido aprovado naquele rito lá, 3/5 dos votos, em 2 turnos, nas 2 casas, seria status de emenda constitucional. Vamos à questão de número 10. Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá. Vamos lá, meus amigos, presta atenção no que eu vou falar, num negócio importantíssimo para vocês, quando envolve esse negócio aqui de Procurador-Geral da República. Eu vou ensinar para vocês um negócio chamado incidente de deslocamento de competência. Está lá no artigo 109, parágrafo 5º. Isso aqui pode cair dentro da matéria de vocês na parte de responsabilidade do Estado, tá? Quando a gente fala em direitos humanos. Olha aqui, ó. Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, porque o Brasil foi lá e celebrou esse tratado, então ele está obrigado a cumprir esse tratado. Então, nas hipóteses de grave violação desses direitos, o PGR, o Procurador-Geral da República, tá? Ele pode suscitar perante quem? O STJ, não é o STF, é o STJ. Em qualquer fase do inquérito ou processo, ou seja, então pode ser tanto na fase pré-processual quanto depois, o que? O deslocamento da competência que era de um estado alfa, onde aconteceu essa violação, e trouxe para a Justiça Federal. Por quê? Porque se ele não desenrolar isso aqui, quem vai ser punido é a União. Então, existe um negócio chamado incidente de deslocamento de competência. Aconteceu lá no município alfa um problema de grave violação dos direitos humanos. O Estado não resolveu, o município não resolveu. Pode acontecer o deslocamento da competência? Pode. O procurador vai lá, suscita perante o STJ e traz aquele processo para a Justiça Federal. Até mesmo para a União não ser responsabilizada, porque ela fez parte do tratado. Então, é trazer aquele processo para o âmbito da Justiça Federal. Então, olha aqui, ó. O procurador, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações celebradas no tratado, foi o que ele fez. Ele pode o quê? Suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Gabarito dessa questão, letra A. O nome disso é incidente de deslocamento de competência. Não esqueçam isso aqui, que pode cair na prova de vocês. 11. Constitui objetivo da República Federativa do Brasil. Isso aqui, pessoal, é tema lá de direitos humanos na Constituição Federal. Você tem que estar sabendo disso aqui. Quais são os fundamentos, quais são os objetivos e quais são os princípios das relações internacionais. Vamos lá. Mnemônico para os fundamentos. Quem são os fundamentos da República? Só se diva plu. Só de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e pluralismo político são o mnemônico aí, o só se diva plu, dos fundamentos da República. Quem são os objetivos? É o com garra erra pouco. Aqui nos fundamentos é o só se diva plu. Nos objetivos é o com garra erra pouco, tá? Como assim, professor? Ó, quem são os objetivos? Construir, garantir, erradicar e promover. Começam até com verbos. Mas cuidado, não vão cair nesse negócio não, porque a banca ela pode colocar e substantivar isso daí, tá? Ele pode pegar, construir e botar a construção. Aí, ó, virou substantivo. Tá? Então, cuidado com esse detalhe aqui. Tudo bem, vale, se a banca realmente copiar e colar, realmente vai iniciar com os verbos. Mas é melhor você saber aqui do que você errar na hora da prova uma questão dessa, tá? O próprio Sebrae já fez essa pegadinha aqui. Cuidado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir um desenvolvimento da nação. Acabar, erradicar a pobreza e a marginalização.
e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Até rimou. Então, com garra erra pouco. Esses são os objetivos. Quem são os princípios das relações internacionais? São esses, ó. Ainda não comprei recos. Por que, professor? Olha aqui as iniciais, tá? Ó. In, pré, a, não, i, da, s, ré, co e com. Para quem gosta de mnemônico, eu gosto de entender. Ó, independência nacional, relação internacional, prevalência dos direitos humanos. Ei, cuidado, não vão confundir prevalência dos direitos humanos com dignidade da pessoa humana. A dignidade é um fundamento, a prevalência é um princípio da relação internacional. Cuidado. Autodeterminação dos povos, relação internacional. Não intervenção é não intervenção, não é intervenção, é não intervenção. Igualdade entre os estados, defende a paz e não a guerra, solução pacífica dos conflitos, repudia o terrorismo e o racismo e cooperação entre os povos para a progressão da humanidade e também concessão de asilo político. Tudo isso, princípio das relações internacionais. Com isso, a gente volta na questão 11 e resolve ela. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Ele quer um objetivo. O que é que vocês marcariam? Lembra que eu falei, ó? Garantir o desenvolvimento nacional, pessoal. Olha lá, ó. Garantia do desenvolvimento nacional. Tá vendo como ele trocou o verbo e botou foi um substantivo, ó? Então é importante que vocês saibam. Então, garantia do desenvolvimento nacional é um objetivo da República. Valor social do trabalho e livre iniciativa é um fundamento. A solução pacífica dos conflitos, relações internacionais. Repudiar o terrorismo e o racismo, também internacional. E dignidade da pessoa humana, também. A verdade é um fundamento, né? Fundamento. Se fosse prevalência, aí seria um princípio internacional. Então, a única letra E é a única que é objetivo, tá? Questão número 12. Vamos lá. Uma importante diretriz do PNDH3 refere-se ao combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Vamos lá. Questão falando do PNDH, que foi cobrado na sua prova. Aposto no PNDH 3, tá? Meus amigos, será que o PNDH 3 ele tem alguma diretriz, algum eixo que fale em combate à violência institucional, onde a gente vai dar um enfoque mais em acabar com a tortura, reduzir a porrada policial, a letalidade policial e carcerária? Questão corretíssima. Realmente tem uma diretriz que vai falar disso. Ó. Resumidamente, o que mais cai? Vamos focar no PNDH 3 no eixo 4, que é o eixo orientador 4, que ele vai falar da segurança pública, o acesso à justiça e o combate à violência. Tá? Eu trouxe aqui 4 diretrizes, ó, que podem ser cobradas. A diretriz da democratização e a modernização do sistema de segurança pública é uma das diretrizes. Transparência e participação popular dentro do sistema de segurança pública, ou seja, através da própria polícia comunitária, o contato com a população, prevenção da violência e da criminalidade e a profissionalização da investigação desses atos criminosos. Então, trabalhar mais na prevenção da violência e da criminalidade e profissionalizar a investigação, deixar ela mais profissional, né? Diretriz 14, que é aqui a resposta da questão, combater violência da instituição, com ênfase na acabar a tortura, né? Praticada por meio de violência institucional dos próprios agentes e a redução dessa letalidade policial e carcerária. Tudo bem? Até existe aí uso progressivo da força, né? Utilizar armas de menor potencial ofensivo. Então, tudo isso aqui está dentro desse plano, tá? Então, questãozinha correta sobre o PNDH 3. Ok? Vamos aqui à questão 13. A diretriz que diz que combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária está no eixo
Pessoal, como eu falei, ó, eixo orientador número 4, que fala da segurança pública. Então, aqui é o eixo 4, gabarito letra C. Eu trouxe aqui para vocês todos os eixos agora desse 4 da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, onde a gente vai relembrar quais são essas diretrizes desse eixo. Democratização e modernização da segurança pública, dar uma maior transparência e participação da população, prevenção da violência e da criminalidade, combate da violência institucional, focando na erradicação da tortura, redução da letalidade policial, garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas que são ameaçadas, modernização da política de execução penal, né, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas, ou seja, focando em outras coisas que não sejam a cadeia, ou seja, penas alternativas à privação da liberdade e focando em uma melhoria do sistema penitenciário. A gente pode até citar um ponto do processo penal, quando ele fala em questão de penas alternativas, né, medidas alternativas à privação da liberdade. O próprio pacote anticrime, ele traz aquele instituto da não persecução penal, né? Ou seja, são outros institutos que a gente vai tentar fazer com que ele não cumpra a pena ali realmente preso. Então a gente vai colocar outras coisas alternativas a essa privação de liberdade. Então, esse é um dos objetivos do PNDH3, tá? Dentro do eixo 4. E promover um sistema de justiça bem mais acessível, ágil, rápido e efetivo, tá? Para garantir a defesa dos direitos das pessoas, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eixos, 7 diretrizes do eixo orientador número 4, tá? Então, o que fala de combate à violência é dentro do eixo 4. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui à questão número 14. É importante para a sua prova, tá? Aqui já outra questão que fala do Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial considera desigualdade de gênero e raça. Pessoal, cuidado com essas questões que cobram conceitos, viu? Desigualdade de gênero, presta atenção. Lá no parágrafo único, no artigo 1º dessa lei, ele traz algumas definições. O que é discriminação racial? O que é desigualdade racial? O que é desigualdade de gênero e raça? Cuidado. O que é a discriminação? A discriminação, não vamos confundir com a desigualdade. A discriminação é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência. É mais que individual, tá? Você trata uma pessoa com distinção, excluindo, tá? Restringindo, colocando preferência por causa da cor, por exemplo. Isso é uma discriminação. Agora, o que é a desigualdade? É uma situação injustificada de diferenciação de acesso. Por exemplo, o cara construiu um banheiro, por exemplo, para separar os brancos dos negros. Aí não pode. Então, isso é desigualdade. É uma situação injustificada de diferenciação de acesso. Tá? Injustificado. Então, isso é desigualdade. A discriminação é uma coisa mais específica ali a uma pessoa, a um indivíduo, por exemplo. É uma discriminação racial. Tá? A desigualdade são ações. É uma situação injustificada de diferenciação de acesso. Tá bom? E o que seria a desigualdade? Segundo a lei, é uma distância social entre mulheres negras e os demais segmentos da sociedade. Isso seria a desigualdade de gênero e raça. Distância social entre mulheres negras e os demais segmentos. População negra. Pessoas que se declaram pretas e pardas. Políticas públicas. São ações, programas do Estado para que ele cumpra as atribuições institucionais. As ações afirmativas são programas que são feitos pelo Estado e também pela iniciativa privada para corrigir desigualdades raciais e promover mais oportunidades, como, por exemplo, a própria política de cotas, que são ações afirmativas. Voltando à questão, ele quer o conceito de desigualdade de gênero. Lembra que eu falei o bizu da desigualdade? Ó, é a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos da sociedade. Então, aqui o gabarito vai ser, ó, é a assimetria existente no âmbito da sociedade que vai acentuar a distância entre mulheres negras e os demais segmentos. Está aqui, letra E. Tá? Esse é o conceito que o Estatuto considera de desigualdade de gênero. Então, vocês não podem confundir isso daqui, viu?
desigualdade de gênero, discriminação e desigualdade. Beleza? Olha essa, ó. Situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens. Isso aqui seria desigualdade. Distinção, exclusão, restrição e preferência baseada em cor. Isso aqui seria discriminação. Beleza? Vamos à questão número 15. O Estatuto da Igualdade Racial traz vários conceitos a serem considerados para efeitos de aplicação de seus dispositivos legais, e dentre eles considera como desigualdade racial. Olha aí, outra questão, ó. Desigualdade racial. Não é desigualdade de gênero, é racial agora, ó. Tá vendo? Cuidado, desigualdade de gênero e racial, são duas coisas diferentes, ó. Ele quer agora racial. É aquela situação justificada de acesso e fruição, né? Toda situação justificada de diferenciação de acesso e fruição de bens. Letra A. Se você pegar as palavras-chave, você mata essas questões. São letras de lei, tá? Perfeito aí? Toda ação que viola os direitos fundamentais da população negra. Não. Assimetria, ó. Falou em assimetria, distância social entre mulheres negras e demais segmentos. Isso aqui seria desigualdade de gênero. Desigualdade de gênero. Tá? Exclusão baseada em cor, raça. Isso aqui seria discriminação. Beleza. Então, a letra A, toda situação injustificada de diferenciação de acesso a um bem é desigualdade. Coloquei de novo aqui, ó, para não esquecer. Discriminação, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor, raça. Desigualdade racial, situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens. A desigualdade de gênero seria a assimetria que existe na sociedade, que aumenta a distância social entre mulheres negras e demais segmentos da sociedade. Isso aí seria desigualdade de gênero. Vamos na 16. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é facultativo o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Errado. Ó, presta atenção. Está lá no artigo 11 do Estatuto da Igualdade Racial. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, então já anota aí, fundamental e médio, públicos ou privados, fundamental, médio, público e privado. É obrigatório o estudo da história geral da África e da história geral da população negra. Está errado porque ele botou facultativo, seria obrigatório. Certo? Tá errado. Então, é obrigatório esse estudo geral de história geral da África e da história geral da população negra. Questão 17. Marque uma alternativa que não constitui um objetivo do SINAPIR. Vamos lá. Isso aqui pode cair, viu, pessoal? SINAPIR. Isso aqui está dentro do Estatuto da Igualdade Racial. Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais. Correto. Promover. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e promover a integração social da população negra. Também é um objetivo. Tá lá. Formular. Formular, promover. Centralizar a implementação de ações afirmativas, que a gente até viu o conceito, né, do que, é que são ações afirmativas. O Estado, também junto com a iniciativa privada, podem fazer coisas para melhorar, tá, as questões da desigualdade das pessoas, né, programas de ações afirmativas.
Mas é centralizar a implementação dessas ações, deixar centralizado, por exemplo, só no governo estadual, é isso? Ou é para descentralizar? Na verdade, pessoal, não é centralizar. Você vai descentralizar essas implementações de ações afirmativas nos governos estaduais, nos governos municipais, para que eles façam essas medidas. Então tá errado isso daqui. Articular planos, ações e mecanismos para promover a igualdade, correto. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação de ações afirmativas, também está correto. Garantir, articular, descentralizar, na verdade, formular e promover a igualdade, a política das ações afirmativas, tá? Letra C, que é a única que está incorreta. 18. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra, tá certo? Tá correto, né? Realmente é obrigatório. Tanto ensino fundamental quanto médio. Ele não falou superior, falou fundamental e médio, público e privado, tá? Olha lá, resumindo, falou em história geral da África, história da população negra, é obrigatório, fundamental e médio, público e privado e em todo o currículo escolar. Todo o currículo escolar, tá bom? Questão 18, correta. Não esqueçam desse detalhe. Questão 19. O Estatuto da Igualdade Racial estabelece expressamente que a assimetria existente no âmbito da sociedade, que acentua a distância social entre as mulheres negras e os demais segmentos da sociedade, denomina-se desigualdade de gênero e raça, né, pessoal? Foi o que a gente estudou. Cuidado. Falou assimetria, distância entre as mulheres negras e demais segmentos da sociedade, é desigualdade de gênero. Letra D. Tá? Então aqui eu coloquei um resuminho para a gente não esquecer. Discriminação racial é distinção. Desigualdade racial é uma situação injustificada de diferenciação. Desigualdade de gênero falou em assimetria e você pode lembrar da distância social das mulheres negras e os demais segmentos da sociedade. Políticas públicas, quem faz é o Estado. Ações afirmativas é o Estado e também pode ser feito pela iniciativa privada para correção das desigualdades, tá? Então olha aqui, ó, ações afirmativas feitas tanto pelo governo quanto pela iniciativa privada, com o objetivo de corrigir desigualdades raciais, tá bom? Acumulada ao longo dos anos. Podemos citar a própria política de cotas. Não esqueçam desses detalhes, pode cair na sua prova. Vamos na questão 20. Ainda sobre o SINAPI. O que é o SINAPI, Muniz? Sistema Nacional de Proteção de Igualdade Racial. É correto afirmar o quê? Vamos lá. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPI exclusivamente. Errado. Errado. Ó. Artigo 47, parágrafo 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPI mediante adesão. Então, é só se eles aderirem. Tá? Não é que é exclusivamente. Errado. Seria mediante adesão. Mediante adesão. O Poder Legislativo Federal vai elaborar um Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, estabelecendo metas, princípios, diretrizes para implementar a Política Nacional de Igualdade Racial. Será que é o Poder Legislativo mesmo que vai elaborar esse Plano Nacional? Olha lá. Artigo 49. O Poder Executivo Federal vai elaborar um Plano Nacional. Não é o Poder Legislativo, pessoal. Tá errado. Seria o Poder Executivo. Certo? Dentre os objetivos do SINAPIR está em articular planos, ações e mecanismos voltados para a promoção da igualdade. Lembra? Articular. Ó. Cadê a questão? Ó. Articular planos, ações e mecanismos. Já sabe que isso aí é um objetivo mesmo. Letra C. Ele cobra muito essa questão dos objetivos do SINAPI, tá?
Não esqueçam. O Poder Executivo priorizará o repasse de recursos referente aos programas e atividades que envolvem igualdade racial aos estados, né? Municípios, independentemente da criação de conselhos. Errado. Só vai ter esse repasse se houver o cadastramento dos conselhos, né? Da promoção de igualdade étnica. Não é independente da criação dos conselhos, não, tá? Tá errado. Só vai ter isso se tiver cadastrado no conselho, tá? Para apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra, decorrente de situação de desigualdade étnica, recorrer-se-á exclusivamente pela ação civil pública. Errado, não é exclusivamente por ação civil pública. Dentre outras, a ação civil pública pode ser utilizada, mas tem outros meios também, tá? Então, objetivos do SINAPI, todos são iniciados por verbo lá. Promover, formular, descentralizar, articular e garantir. Para não esquecer, viu? Promover, formular, descentralizar, articular e garantir. Isso nos objetivos, ó. Você pegou bem aqui, ó. Articular. Então, tá lá no artigo 48. Promover a igualdade. Formular políticas destinadas a combater o fator de marginalização. Descentralizar, articular planos e garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos. Não esqueçam, tá? Desse detalhe aqui. Pessoal, o SINAPI, tá? Ele é instituído, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É uma forma de articular para implementar essas políticas públicas para superar essa questão da desigualdade, né? Então, é prestado pelo Poder Público Federal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem aderir. O Poder Público Federal incentiva a sociedade, né, a iniciativa privada a participar do SINAPI. O Poder Executivo Federal elabora o plano. O Poder Executivo Federal vai elaborar o plano nacional. E, detalhe, quando a gente quer apreciar as lesões e as ameaças que aconteceram com a população negra, né, como é que elas podem se recorrer a quem? Dentre outros métodos, a ação civil pública. Mas não é somente a ação civil, mas quando ocorre uma lesão, as ameaças aos interesses da população negra, recorre-se, dentre outros, a uma ação civil pública, tá? Lá através do Ministério Público. Questão 21, questão sobre tortura, outro tema que está na sua prova, tá? Vamos lá. Com base na Lei 9.455, que dispõe sobre os crimes de tortura, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso para as falsas. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial. Correto. Então, torturar, constranger alguém empregando violência e vai causar tanto sofrimento físico ou mental, não necessariamente somente físico, não precisa deixar marcas, tá? E em razão de discriminação racial. Tá correto. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é praticado por agente público. Também corretíssimo, tá? Se é praticado por agente público, tem um aumento de pena. O crime de tortura é afiançável. Errado, é inafiançável. É cabível a aplicação da legislação penal pátria, ou seja, a lei da tortura, em caso de uma tortura praticada fora do Brasil, quando o agente estiver em local sob jurisdição brasileira. Também está correto. Beleza? É possível sim a gente aplicar a lei de tortura do Brasil quando aconteceu lá fora em outro país, quando o agente estiver em um local sob jurisdição brasileira. Tá? Então, assinale a sequência correta. Ficou VVFV. Letra C de casa. Beleza? Não tem nem para onde errar, não. Vamos aqui, ó. Artigo 1º, constitui crime de tortura, constranger uma pessoa utilizando violência ou grave ameaça e vai causar um sofrimento tanto físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Vamos lá. Constitui crime de tortura, ó, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Dê uma olhadinha lá no artigo 1º, parágrafo 4º, viu, da lei. O parágrafo 6º diz: o crime de tortura é inafiançável
insuscetível de graça e anistia. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em um outro local sob jurisdição brasileira. Então é possível sim aplicar a questão da extraterritorialidade, tá? Incondicionada desse crime aqui de tortura, tá? Mesmo que seja aplicada lá fora. Questão 22. Acerca do crime de tortura, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A tipicidade objetiva do crime de tortura exige a imposição de um sofrimento físico, não se amoldando à hipótese de imposição de sofrimento psicológico. Pode ser tanto físico quanto psicológico ou mental. A lei de tortura exige que o sujeito ativo seja um agente público. Não, até porque é um crime comum, né? Com exceção da tortura-castigo. Exceção tortura-castigo, que aí é próprio. O tipo penal de tortura exige como especial fim de agir que a conduta do agente seja motivada por qualquer forma de discriminação. Tá certo isso aí, pessoal? Tá errado. Não, a tortura não é torturar com qualquer objetivo, não. Tem que ser em relação a qualquer discriminação, não. Tem que ser racial ou religiosa. Tá errado. Não é qualquer forma de discriminação. Se a tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou se resulta na morte da vítima, aplica-se respectivamente caso de aumento de pena. Não é aumento de pena. Tortura que resulta morte ou lesão corporal de natureza grave vai tornar o crime qualificado. Tá? Vai tornar o crime qualificado. As disposições da lei de tortura aplicam-se mesmo que o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente sob jurisdição brasileira. Tá aqui, tá correto, foi o que a gente acabou de ver. Olha lá. Ele fala bem aqui no finalzinho, ó. Artigo 2º. A lei vai ser aplicada mesmo que o crime não tenha sido ocorrido dentro do território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Voltando um pouquinho aqui, pessoal, ó, o que a gente pode aprender um pouquinho mais sobre a tortura. Ó. A gente viu que pode ser tanto o sofrimento físico quanto mental, né, psicológico. Não é somente praticado pelo funcionário público, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive um funcionário público, com exceção da tortura-castigo, né, que é um crime próprio. A pessoa tem que estar sob a guarda ali daquele agente. O delito deve ser praticado com algumas finalidades. Eu não vou torturar para qualquer fim. O cara vai torturar ou para obter uma informação, ou uma declaração da vítima, ou de uma terceira pessoa, ou para que ele provoque uma ação, que ele pratique um crime, ou ele tortura por razões de discriminação racial ou religiosa. Tem que ser um desses casos. Não é qualquer tipo de discriminação, não é qualquer fim. Tem um fim específico. Como eu falei, se a tortura resulta lesão grave ou gravíssima na vítima, ou gerar morte da pessoa, aí é o que nós temos as qualificadoras, tá? Com essas penas aqui, ó. Se for lesão grave, gravíssima, reclusão de 4 a 10. Se resultar morte, reclusão de 8 a 16. Beleza? Não esqueçam desses detalhes. Questão 23, vamos lá. A respeito do crime de tortura e considerando o entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta. O crime de tortura é inafiançável, imprescritível e suscetível de graça e anistia. Errado, pessoal. Porque tortura não é imprescritível. Imprescritível é racismo e ações armadas de grupos armados civis e militares. O bem jurídico protegido pela lei é somente a saúde física e psicológica das pessoas. É errado. Não é só isso. O delito de tortura-castigo, que é aquela tortura vingativa ou intimidatória, é um crime próprio. Correto. Lembra que eu falei da tortura-castigo? Que ela é crime próprio? É uma exceção? Só quem pode praticar essa tortura-castigo é o cara que está sobre os cuidados de um agente. Ele aplicar a tortura como uma forma de castigar quando o cara desobedece. Tá?
Quem se omite em face das condutas descritas como tortura, quando no dever de evitá-las, incorre nas mesmas penas de quem as pratica. Não, aqui é a tortura-omissão. A tortura-omissão, pessoal, ela tem uma pena de detenção, não é reclusão, tá? Não é a mesma pena, pena de detenção. A condenação de funcionário público pela prática de um crime de tortura acarreta a perda do cargo. Acarreta a perda do cargo. Certo ou errado? E a interdição para o seu exercício pelo prazo exatamente correspondente ao da pena aplicada. Errado, é pelo dobro, né? Não é o mesmo prazo da pena, não. É pelo dobro da pena aplicada. Beleza? Então, quando é o prazo, a condenação, interdição para o exercício, pelo dobro da pena aplicada. Se não for aplicado 3 anos, interdição por 6 anos, né? Que você multiplica por 2. Então, não esqueça, não é o mesmo prazo da pena, é o dobro. Então, crime próprio, ó, em relação à tortura castigo, é aquele que se exige uma qualidade ou uma característica do sujeito ativo, que é o cara que pratica a tortura. Tortura castigo é aquele que submete alguém tá sob sua guarda, seu poder, sua autoridade, pregando violência, sofrimento físico e mental na pessoa, como uma forma de aplicar um castigo na pessoa com uma medida de caráter preventivo. Então é sim o crime próprio. Essa questão foi até do Sebrae 2022, tá? Não esqueçam. 24, vamos lá. Aqui, questões sobre Lei Maria da Penha. Em relação à fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é correto afirmar o quê? Vamos lá. O decurso de lapso temporal desde a dissolução do matrimônio ou a união afasta a competência do juizado. Não afasta, isso aqui é fictício, pessoal, não existe. Ah, mas é porque tem que esperar um tempo, um lapso temporal de tempo, desde a dissolução do matrimônio ou da união, para que eu seja julgado lá pelo juizado da vara das violências doméstica e familiar contra a mulher. Não tem esse decurso de lapso temporal, desde a dissolução do matrimônio, tá? A tutela penal se restringe à proteção da vítima que coabita com o agressor. Não, ela pode coabitar ou não. A ausência de relação íntima de afeto entre a vítima e o agressor afasta a competência do juizado. Não, pessoal. Essa violência de gênero no âmbito da violência de unidade doméstica, violência doméstica, pode ser com um âmbito familiar ou uma relação íntima de afeto. Não necessariamente, se ficar ausente a relação íntima de afeto, pronto, ela vai afastar a competência do juizado. Não. Pode ser que ocorra em âmbito familiar. A ausência de relação familiar entre a vítima e o agressor afasta a competência do juizado. Mesma coisa. Pode ser que não é somente ali a relação familiar. Essa violência em unidade doméstica, ela pode ser em âmbito familiar ou no âmbito de uma relação íntima de afeto. Então, pode ser que falte a ausência de relação familiar entre a vítima e o agressor, mas possa ser que tenha uma relação íntima de afeto, tá? Sem coabitação ou sem a relação familiar, a conduta imputada ela deve estar vinculada à relação íntima de afeto entre as partes. Aqui está correta. Por quê? Se não tem a relação familiar, né? E não tem coabitação, o que é que sobrou para mim? A relação íntima de afeto. Tem que ter ou o âmbito familiar, a briga entre a família ali, ou então com o namorado, né? Que seria a relação íntima de afeto. Então, um dos dois. Se não tem a relação familiar, não tem coabitação, só sobrou o caso, se for um caso de relação íntima de afeto entre as partes, independentemente de coabitação, tá? Eu vou mostrar um resuminho para vocês, aqui, ó, que vai facilitar demais na hora de vocês revisarem Lei Maria da Penha, que pode cair na prova, tá? Olha lá. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica contra a mulher decorra de quê? Primeiro, tem que ser uma ação baseada no gênero, mulher. A vítima tem que ser mulher, independentemente de orientação sexual. No âmbito da unidade doméstica, que pode ser familiar ou diante de uma relação íntima de afeto que eu falei. E quais os tipos de violência? Pode ser morte, feminicídio,
lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, esses aqui são os tipos de violência que podem acontecer. Esse tipo de violência pode acontecer tanto no âmbito familiar, se for ali entre o pessoal da família, ou no caso de namorados, casais, no caso da relação íntima de afeto, dentro da unidade doméstica. E tem que ser baseada no gênero, tá? Lembra que eu falei disso. A norma se destina às hipóteses em que a violência doméstica e familiar contra a mulher é praticada obrigatoriamente, tem que ser no âmbito de uma unidade doméstica, pode ser no âmbito familiar ou uma relação íntima de afeto, para que ela aplique-se a norma Lei Maria da Penha, tá? Vou colocar algumas jurisprudências para a gente lembrar, a gente não esquecer na hora da prova. Essas 600 aqui cai demais do STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar, né, que está lá no artigo 5º, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima, ou seja, eles não precisam estar morando junto, tá? Não precisa. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito de relações domésticas. Então, não aplica-se o princípio da insignificância. A prática de um crime ou contravenção contra a mulher, com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Então, quando você pratica violência contra a mulher com grave violência, grave ameaça, eu não posso pegar a sua pena privativa de liberdade e substituir e colocar uma restritiva de direitos. Não pode. Súmula 588 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Já falei. Ação pública e incondicionada. Até mesmo a lesão leve vai ser incondicionada. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam às hipóteses de delitos praticados sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, não pode nem transação penal e nem a suspensão condicional do processo. Professor, tem até julgados, né? A Lei Maria da Penha pode incidir em uma agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã, né? Mulher, na hipótese de violência praticada em âmbito familiar. Lembra aquela questão que eu falei, que é irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal? Para a gente analisar a competência se é da vara da violência doméstica? Pois é, aqui ele diz o seguinte, ó. É irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal para se firmar a competência desse juizado. No caso de relação íntima de afeto, né, das partes. Então, não tem esse lapso temporal, ele é irrelevante para que se aplique. Tá bom? Então, não esqueçam desse julgado aí também. Até um habeas corpus. Professor, aplica-se ou não aplica-se a Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais para a violência âmbito Maria da Penha? Não. As condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico familiar, não se aplica a Lei 9.099, os benefícios da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Não se aplica, tá? Vamos à questão 25, que diz o seguinte. F é casado com R, tendo o casal vivido em harmonia durante anos e gerado 2 filhos. Ocorre que após esse período, o varão caiu no vício de bebidas alcoólicas, com nefastas consequências para o núcleo familiar. Em determinado evento social, ocorrido na vizinhança do casal, a esposa foi submetida pelo marido a sucessivas difamações. Lembrando que difamação, calúnia e injúria, crimes contra a honra. Nos termos da Lei Maria da Penha, ocorre violência doméstica e familiar contra a mulher, entendida como qualquer conduta que configure difamação. O que caracteriza qual tipo de violência, pessoal? Não esqueçam, ó. Se gerar injúria, calúnia e difamação, é violência moral, tá? Então, fiquem atentos à questão. Gerou injúria,
calúnia e difamação é violência moral. Não esqueçam, de novo, injúria, calúnia e difamação é violência moral, ok? Se na questão ele falar que gerou dano à integridade física, é violência física. Destruir celular da mulher, essas coisas, documentos, patrimonial. Realizar relações sem consentimento, obrigar a tomar contraceptivo, tudo isso aí, violência sexual. E quando gera dano mental para ela, violência psicológica, tá bom? Esse tipo de perseguição, tudo, tá? Isso é violência psicológica. Então, são esse tipo de violência: física, moral, patrimonial, sexual, psicológica. Como ele falou em difamação na questão, letra B. Questão 26, vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à atuação da polícia em situações reguladas por essa lei. Vamos lá. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição, independentemente da apresentação dos documentos comprobatórios. Errado. Nesse caso, ele tem que apresentar, sim, os documentos que comprovam o registro da ocorrência policial. Está errado. Na hipótese da iminência da prática de uma violência doméstica contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, mediante autorização judicial, as providências legais cabíveis. Errado, não tem essa autorização judicial, tem que ser adotado de imediato, pessoal, até porque ninguém vai esperar, né? Então não tem essa mediante autorização judicial aqui não. Ele pode adotar, sim, de imediato essas providências legais. Letra C. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, obrigatoriamente do sexo feminino, preferencialmente do sexo feminino, tá? No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir uma proteção policial, quando for necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que é o juiz. Correto. Se ele vai atender uma mulher que está em situação de violência, ele, lógico, ele vai garantir a proteção policial quando for necessário e comunica ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ok? Ok. Letra E. A autoridade policial poderá requisitar, através do Ministério Público, os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. A própria autoridade policial ela pode requisitar os serviços necessários para a defesa da mulher, mas não é através do Ministério Público não, tá? Tem essa previsão aqui não. Beleza? Então risca isso daí. A autoridade policial pode requisitar serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência, tá? Porque se você ficar colocando, mediante autorização judicial, mediante isso, atrapalha a rapidez do processo na proteção. 26, letra D de dado. Tá aqui, eu coloquei o parágrafo 7, ó. Mediante a apresentação de documentos que comprovam o registro do boletim, outra, a questão da autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adota de imediato as providências legais cabíveis. Na questão ele diz que seria mediante autorização judicial, não é? Preferencialmente do sexo feminino, como eu falei, aquele serviço especializado. E a autoridade policial pode requisitar serviços públicos necessários à garantia da defesa. Não tem essa mediante através por meio do Ministério Público não, tá? Vamos à questão 27. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, estará amparado pela não revitimização do depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Correto, pessoal?
Em relação à revitimização, na verdade, não pode ter, tá? A gente tem que estar parado pela não revitimização. Evitar ficar falando demais, porque às vezes lembra, né, o que aconteceu, a mulher pode voltar aquele transtorno psicológico. Então, é a não revitimização do depoente. É isso que tem que ter durante as inquirições, tá? Ó, tá aqui, ó. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica, né, ou familiar, quando se tratar de um crime contra a mulher, tem algumas diretrizes. Por exemplo, na hora da inquirição, né? Tem que proteger a integridade física dela, psicológica e emocional dela. Tem que deixar ela tranquila. Garantir que ela não vai ter contato direto com os investigados, os suspeitos. E olha aqui, ó, a não revitimização da depoente. É evitar ficar fazendo sucessivas inquirições. Até para evitar ela lembrar, tá? Então, a não revitimização é importante que vocês saibam desse detalhe, tá bom? Questão 28 diz o seguinte: quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, a medida protetiva de urgência será ordenada por quem? Pessoal, o bizu. Não tem juiz? Não tem? Pronto. Vai para o delegado. Não tem delegado? O próprio policial que está lá, pessoal. Está lá na rua. Tá? Essa é a sequência. Não vai deixar de prestar assistência à mulher. Então, se o município não é sede de comarca, não tem juiz e nem tem um delegado disponível no momento, então a medida protetiva de urgência ela pode ser ordenada pelo próprio policial. Ok? Policial. Não esqueçam. Está lá no artigo 12C, onde ele fala o seguinte: verificou a existência de um risco, tá? De violência psicológica e tal, física contra a mulher, o agressor será imediatamente afastado do lar, né? Por quem? Pelo juiz, se não tiver juiz, pelo delegado de polícia, e se não tem nem juiz, nem delegado, nem ninguém, pelo próprio policial, quando o município não é sede de comarca e não tem delegado, ok? Não esqueçam. 29. João, pessoa violenta, passou a adotar comportamento que expunha sua esposa, Maria, ao iminente risco de vida. Nessa situação, João pode ser afastado do lar conjugal por quem? Ora, se ele está colocando em risco a pessoa lá, quem pode afastar ele do lar? Pelo delegado de polícia, caso o município não seja sede de comarca, com comunicação ao juiz competente. Se não tem juiz, o próprio delegado afasta, tá? E se não tivesse delegado, o próprio policial afastado. Letra B. Beleza? Ok. Tá aqui de novo, tá lá no artigo 12C. Juiz, não tem juiz delegado. Se não tem delegado nem juiz, pelo próprio policial. Questão número 30, vamos lá. No tocante à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, é incorreto afirmar. Vamos lá. Nenhum Estado parte procederá à expulsão, à devolução, à extradição de uma pessoa para um outro Estado quando há razões substanciais para crer que ela vai correr perigo se eu for colocar ela em outro Estado lá. Ou seja, expulsar ela, chegar lá, a galera vai tacar, vai matar ela, pena de morte para ela, torturar. Então, nenhum Estado parte ele pode proceder à expulsão de uma pessoa, devolução ou extradição, quando ele sabe, quando houver razões substanciais que ali ele vai correr perigo. Correto. Cada Estado parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar, encarregado da aplicação da lei, ou seja, colocar nos estabelecimentos de ensino que formam policiais, né? Funcionários públicos e tudo. É isso mesmo. Cabe ao Estado parte assegurar o ensino e a informação sobre a proibição de tortura a quem? Militares, policiais, civis, funcionários públicos, qualquer outra pessoa que pode participar da custódia, interrogatório, tratamento. Beleza, é ensinar o pessoal sobre a proibição da tortura, correto. Letra C.
Cada Estado-parte assegurará a qualquer pessoa que alegue ter sido submetida à tortura em qualquer território apresentar queixa perante as autoridades. Correto, se a pessoa for torturada, tem que garantir a pessoa apresentar a queixa, né? Beleza. Serão implementadas medidas para proteger a pessoa, as testemunhas. Correto, pessoal. Perfeito. Cada Estado-parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocado como prova em qualquer processo. É a questão da prova ilícita, né? Se o cara obter uma prova por meio de tortura, essa prova é ilícita, ela tem que ser desentranhada do processo. Tá bom? Salvo contra uma acusada de tortura, com prova de que a declaração foi prestada. Tá perfeito, tá correto. Letra E. Cabe ao Estado-parte tomar medidas eficazes de caráter apenas administrativo, a fim de impedir as práticas de ato de tortura. Errado, pessoal. É somente medidas administrativas para impedir a tortura? Não, tá lá no artigo 2º, tá, dessa convenção sobre, da proibição da tortura. Cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativa, administrativa, judicial ou de outra natureza, a fim de garantir, impedir as práticas do ato de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Então, realmente, letra E está errada. Não é apenas administrativo, é o que? Legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da aula. Quer adquirir o curso de reta final nesse estilo? Aulas 4 dias na semana? Tá aqui, pessoal. Tá? A gente baixou o preço total. Tá no link aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você adquire o curso aqui, tá? No link, manda o comprovante pra gente, para que a gente possa colocar você no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, porque lá nós temos aplicativos onde eu coloco questões comentadas todos os dias, tá? Com o nosso aplicativo do nosso curso, do vetorial, tá? Não deixa de comprar. Custa por R$ 299, preço promocional. Comprou, preço único, não paga mais nada. Fala com o professor, grupo do WhatsApp, Telegram, questões, aulas ao vivo. É só participar e se empenhar e entrar no processo até o dia da prova. Curso intensivo de reta final, não dá mais tempo, tem pouco tempo. Tá aqui, ó, vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir o curso. Um grande abraço para vocês, estou esperando vocês lá. Daqui a pouco estou indo preparar a aula, tá? De Direito Penal Militar, nesse estilo aqui, para a nossa turma, tá? Estou esperando você lá, estou aguardando. Vou daqui a pouco preparar as aulinhas e esperar vocês lá para assistir as aulas na plataforma, tá bom? Estou esperando vocês lá no nosso intensivo de reta final. Grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Até mais.